noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a quem está acompanhando a gente em casa, nas redes sociais. Tem alguém aqui hoje que está pela primeira vez? Está aqui. Seja bem-vinda. Hoje eu vou passar assim por cima, que a gente sempre pede para acompanhar as redes sociais, tá? Que toda a nossa programação está lá. Então, cada dia da semana a gente tem uma atividade aqui na escola, na casa, ou tratamento, ou estudo, né? Tem os passos, o dia de oração. Então, cada dia tem uma programação diferente. Nas quintas-feiras elas sempre são programadas para os atendimentos espirituais. Então, assim, ou tem atendimento espiritual adulto, ou tem passe de crianças, e agora a gente está reservando a última quinta do mês para reiki, né? Que para estender o horário de reiki, até pelo fato de como o reiki também agora ele está nos tratamentos, então nem todo mundo pode vir no período da tarde, então sempre a última quinta do mês a gente vai deixar estendido o horário até mais tarde. Essa semana em específico, em quinta-feira, não é atendimento mediúnico, que foi semana passada e nem passe, tá? Essa quinta-feira ela estará fechada, ela só vai estar aberta interno mesmo, para a gente aqui na casa. Falando também que, não neste sábado, no próximo sábado, a gente tem a sopa beneficente, tá? Assim, a gente sempre faz eventos para poder estar ajudando a casa, para manter ela aberta, que tem os gastos, tudo, e para também auxiliar as famílias pelas quais são cadastradas na Casa Irmãos de Luz, que a gente auxilia. A princípio, a gente auxilia o Morro da Dona Edith, então assim, a gente tem mais de 100 famílias cadastradas, então a gente tem esse compromisso de todo mês estar auxiliando com as cestas básicas lá nessa comunidade. Fora as pessoas que venham aqui na casa, né? A gente também tem as marmitas, que a gente tem dias da semana que a gente acaba distribuindo para os moradores de rua, até que venham aqui e solicitem, e a gente acaba entregando. A gente vai fazer no dia do café colonial, esse daqui agora, no caso, é só o Vaneco, né? Mas já está aqui. Uma história de Preto Velho, do pai Joaquim de Aruanda, que é a história dele. É uma história um pouco triste, que conta a parte da escravidão, da África, tudo que ele passou aqui no Brasil. Mas esse livro a gente vai fazer o lançamento dele no dia do café colonial, que vai ser em setembro. A gente vai passar a data certinha. E todo o dinheiro a gente tem uma conta separada da Casa Irmãos de Luz, onde todo o valor que vai entrar referente a esta obra, ela vai ser destinada à África. Então a gente vai fazer uma conta, onde a gente vai ver com qual organização que a gente vai acabar se associando para estar fazendo a ajuda para as crianças da África, daí, tá? Eu peço então agora que vocês respirem, inspirem, que vocês acalmem seus corações, que deixem seus problemas lá fora, que sintam a espiritualidade aqui presente, permitam-se ouvir tudo o que vamos falar nessa palestra de hoje, que é um assunto muito interessante, muito polêmico, né? A gente vai falar hoje sobre obsessão. Vamos fazer agora a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gratidão. As meninas vão passar aí nos cadernos de oração, para vocês também estar colocando, que toda segunda-feira a gente faz a irradiação para os nomes que estão colocados, tanto ali nos cadernos como nas redes sociais, a gente anota tudo e a gente faz essa irradiação toda segunda-feira. Pois bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre obsessão, né? O que Kardec nos traz sobre a obsessão, os tipos de obsessões,
as que tem no livro dos médios. A gente até tem o estudo do livro dos médios nas segundas-feiras, então eu vou passar um pouquinho do que Kardec traz ali no livro dos médios e depois uma qualificação que a gente pode estar fazendo ali de obsessão de outros autores e por fim como identificar se estamos sendo obsediados ou não. E estudando para fazer essa palestra, até pelo fato que eu sempre faço geralmente palestras sobre temas do livro do Pai Joaquim, né, que é o Espírito da Regeneração, um livro que a gente tem estudado aqui toda sexta-feira. Eu sempre pego temas de lá para estar trazendo e até para as pessoas estar conhecendo essa obra magnífica que ele também trouxe aqui para que a gente possa aprender um pouco. Incluindo essa parte de obsessão, vinculando ela junto com o livro do Pai Joaquim, ela entra muito ali em conhecendo, aprendendo a identificar, que é até onde a gente está, né, os estímulos, né, da espiritualidade ali. Então, ela entra bem ali, porque a gente tem que identificar, a gente tem que aprender a identificar esse estímulo, né? Da onde que vem, o que é, o porquê que eu estou irritado, o que está acontecendo. Então, primeiramente, eu vou falar o que Kardec, nos livros do médium, no item 237, diz sobre a obsessão, tá? Trata-se de domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. Então, aqui, a obsessão, aqui ele está falando que ela geralmente vem de espíritos inferiores, né? E que ela é um pouco mais fácil de distinguir, que depois eu vou classificar ela ali na obsessão simples, né? Já para Manuel Filomeno Miranda, que fala que a obsessão sob qualquer modalidade que se apresente é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. De Divaldo, né, no livro dos Bastidores da Obsessão. Aqui ele já fala que ela aplica, ela traz, a gente consegue identificar o que ela vai interferir na tua vida, a obsessão. Já segundo Sueli Caldas, a obsessão é cobrança que bate às portas da alma, é um processo bilateral, faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, seguioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e do outro lado o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matizes de culpa, ou remorso, ou ódio que não se extinguiu. Esse está no livro de Sueli Caldas, Obsessão e Desobsessão. Aqui ela fala que de um lado é o cobrador e do outro lado é o devedor, né? Com raiva, com ódio, querendo cobrar. Mas algo que eu vou falar um pouco mais pra frente, que diz que nós permitimos todo e qualquer tipo de obsessão ou de ação dos espíritos em nossas vidas. Aí entra a parte do livro do Pai Joaquim, aprendendo a identificar os estímulos. Ou seja, a gente tem que aprender a identificar esses tipos de energia. E eu, consciente ou inconscientemente, eu tenho que dar permissão para que esse obsessor aja em minha vida. Se eu não der essa permissão, ele não vai agir. Tudo eu permito. Então, a obsessão, como uma influência energética nociva, causada por um ou mais espíritos, que de forma consciente ou não, como eu estava falando, inocula fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. Ou seja, essa obsessão espiritual, ela é influência persistente e negativa. Então, eles lhes procuram, né, os espíritos. Mas, gente, depois eu vou falar a classificação ali, tá? Não existe só de encarnado, de desencarnado para encarnado. Existe obsessão de encarnado para encarnado. E ela é muito
A gente acha que não acontece, mas ela é bem frequentemente. Então, assim, mas todas elas eu tenho que estar permitindo, eu tenho que estar deixando com que ele haja. Então, assim, se vocês observar, tanto Kardec quanto ali de Divaldo, como de Chico Xavier, eles vêm tudo relatando a mesma coisa, do tipo de obsessão. E todos eles no final falando, é nós, o ser encarnado, que dá a permissão para que eles agem. Então, se nós não dermos essa permissão, eles não vão agir. A pessoa que sofre o processo obsessivo tem sua aura enfraquecida, sua energia sugada e está com seu campo aberto às influências espirituais. Ou seja, a gente está cansado, né? Eu estou abrindo a minha energia, eu estou me igualando energeticamente com esse obsessor que quer me atingir. Então eu estou permitindo que essa energia venha e ela atua no meu espírito, na minha vida. Eu estou permitindo que essa energia ali, ela age, né? Se ele chegar, enfim, a gente pode até de primeiro momento, a gente pode permitir, porque ninguém vai estar bem 100% todos os dias, né? A gente está na Terra, a gente está encarnado, a gente tem nossos altos e baixos, a gente não vai seguir numa frequência energética 100% sempre bem. Não. Mas a partir do momento que eu consigo identificar que esse pensamento, ele não está vindo de mim, mas ele está vindo externo, eu já, peraí, minha encarnação, eu, Graciela, eu estou no comando do meu espírito, aqui eu vou dominar, não vou deixar que essa influência age em mim. Até porque os obsessores, os nossos amigos espirituais, vamos dizer, né? Eles estão ali, eles são, na verdade, os nossos professores. Eles estão ali para nos ensinar a evoluir. Querendo ou não, eles acham que estão atrapalhando, mas no fundo eles estão ajudando, porque eles estão dando aquele empurrão, onde quando a gente consegue identificar, a gente vai ver e a gente vai acabar... O nosso guia, o nosso espírito amigo, vamos dizer, ele tem consegue fazer algum impedimento ao obsessor? Ele pode auxiliar, ele não intervém em nada, né? Não, ele não vai intervir em nada porque tu tem o livre-arbítrio, é tu que está permitindo com que essa energia desse obsessor age em tua vida. A única coisa que ele vai fazer por ti é orar. Ele não vai interferir. Até porque se ele interferir, ele tá mudando o teu destino. Porque senão ficaria tudo fácil. Ficaria tudo fácil. Eu vou ouvir o meu guia, ele vai me dizer tudo o que eu tenho que fazer, não teria nem sentido a reencarnação. Aí porque seria tudo fácil. A gente só pode, vamos assim, tipo, o obsessor consegue falar e a gente pode seguir ele, mas o guia não. O guia fala, mas tu não ouve, porque a tua energia tá baixa. Tu estás ouvindo o lado negativo e não o lado positivo. Ele está sempre ali, orando, tentando mudar. Ele está ali para teu auxílio, mas ele não pode decidir por ti. Se tu baixou a tua vibração e tu estás permitindo que esse espírito haja na tua vida, ele não pode mudar isso. Ele vai estar ali do teu lado para te auxiliar. Mas ele não pode interferir, tu tem o livre-arbítrio, tu escolhe. Os espíritos desencarnados que dispõem a esta conduta possuem uma energia pesada, densa, maléfica, capaz de minar o obsediado. Então, assim, às vezes a gente tem aquele momento de raiva, não vou dizer do nada, mas às vezes uma coisinha tosca que fizeram, boba, que tu não, depois que passou, até tu fica assim, eu senti raiva disso, e tu sentiu, e tu fez daquele grãozinho de areia, tu fez uma tempestade. Observa a energia que está rodando por ali. O que está acontecendo? Por que eu dei tanto vazão? Porque se as pessoas podem chegar e despejar tudo em cima de ti, tá? Se tu simplesmente não absorver, nada vai acontecer. Então a gente tem esse poder de escolher
A gente tem o livre-arbítrio, tá dentro da gente, basta a gente querer saber. Se aquela coisinha ali eu vou deixar me influenciar e me deixar com uma raiva, ou se simplesmente não é meu. Que o universo transforma toda essa raiva em amor e não é meu. Eu vou pular um pouquinho, lá pra frente, acho que isso aqui tudo eu já falei. Aqui. Toda condição obsessiva revela certa falta de cuidados consigo mesmo. Conheça a ti mesmo e encontrará a causa. Se eu me conhecer, se eu tiver esse autocontrole, né, sobre mim, eu vou saber o que está acontecendo, que tipo de obsessão, o que é, ou se é meu. Porque o obsessor, ele só tira para fora aquilo que tu já tem dentro de ti. Ele só ressalta. Tu tá com raiva, tu já tem. Ele só tá exacerbando essas mazelas que tu já tem. André Luiz, por sua vez, esclarece. Você, enfim, talvez se veja em qualquer estado de introdução ao desequilíbrio espiritual, prestes a cair sob cadeias obsessivas, mas você realmente deseja livrar-se disso? Deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. Entretanto, para que você obtenha luz e auxílio, é indispensável que adote duas atitudes fundamentais. Quais são essas duas atitudes fundamentais? Estudar e raciocinar, a fim de se instruir. A partir do momento que tu estuda, a partir do momento que tu começa a ver a espiritualidade, que começa a ter esse conhecimento, tu vai começar a assim, identificar. O espiritismo, ele liberta, né? Então, assim, a gente que é preso, que é bitolado, né? Mas a partir do momento que tu estuda, tu vai ter um outro entendimento. Agora eu vou falar dos tipos de obsessão que tem nos livros dos médiuns. E elas são descritas de 3 formas, tá? Que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, ela dá quando um espírito malfejo se impõe a uma pessoa, né? Se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, ou impede de comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar de outros que são invocados. Então são aqueles espíritos mauzinhos, né, que estão ali, que te impede, né, de escutar o teu guia que está ali do teu lado, e ele acaba se apresentando num lugar de outro quando são chamados. Aqui no caso deles sendo invocado é quando os médiuns que trabalham ali com a espiritualidade, né, que daí se tá ali, que nem assim, nos atendimentos de quinta-feira, vamos dar um exemplo assim, vai vir a avó, e daí ele quer vir se passar, vamos supor assim, uma obsessão, né? Ele tenta vir no lugar, né, do que é invocado. Na obsessão simples, sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e que este não se disfarça, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Aqui quer dizer que na obsessão simples é mais difícil de ser enganado, porque esse obsessor, ele não tenta se passar por um espírito de alta potestade, um espírito de luz. Ele simplesmente vem e ele fala coisas feias, coisas ruins, então tu consegue identificar, né? Diferente da fascinação, que é a que eu vou falar agora, é totalmente diferente. Então, assim, é a mesma coisa quando tu escuta, que a gente brinca, né? Que tem até um desenho que fala o anjinho bom e o diabinho do lado. O anjinho falando um monte de coisinha boa, o diabinho falando coisinha ruim. Ele não tá falando coisinha boa, não, ele tá falando coisinha ruim. Então, a obsessão simples, ela é fácil de ser identificada. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento das pessoas, né?
e que, de certa maneira, ele paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, a pessoa fascinada não acredita que está sendo enganada. Essa é a pior parte. Ela está tão fascinada que ela não acredita, né? E se alguém de fora vê que ela está sendo fascinada e tentar chegar a ela e falar, o espírito que está fascinando, ele dá um jeito de tirar aquela pessoa do caminho, né? Então, assim, o espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega. É a mesma coisa de que cuidar de um cego, né? Aqui é o exemplo que ele dá, que impede de ver o embuste, de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazê-lo achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora o erro de acreditar que este gênero de obsessão só está sujeito às pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Delas não se acha isento nenhum, nem os homens demais espíritos, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é feito de uma causa estranha, cuja influência ele sofre. Então, assim, o que ele quer dizer aqui é que na fascinação as consequências são mais graves, porque essa ilusão decorre graças à ilusão que a pessoa tá tendo ali daquele obsessor, né? Então, assim, ele conduz o indivíduo de que ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Então, assim, o que o Espírito falou é a verdade absoluta. Não existe outra verdade. E eu acredito, eu estou fascinada, não consigo ver nada, eu sou cega e eu só ouço o que ele me fala, e o que ele me fala é o correto e deu, né? Essa seria a fascinação que tem ali no livro dos médiuns. A subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob o verdadeiro jugo. A subjugação ela pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, né, na moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensato. É como uma fascinação, né? Já no segundo, quando é o corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Daí é que ele fala do médium que estaria incorporando, né? Dava-se outro nome, antigamente eles falam, dava-se outro nome para essa parte ali, no caso de quando é do corporal, que seria a mesma coisa que a possessão, né, que eles falam, né? Então, o império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós um sinônimo de subjugação, aqui ele está fazendo a comparação, né? Que seria a possessão. Agora eu vou falar dos tipos de obsessão que existe, né? Que quem fala é a Sueli Caldas, no livro de Obsessão e Desobsessão. Vou começar com a que ninguém acredita, mas é a mais corrente aqui na Terra, de encarnado para encarnado. Quando a obsessão é decorrente entre encarnados, e isso é muito mais comum do que se pensa, um exemplo disso é quando achamos que o outro nos pertence, que é o nosso objeto de manipulação, apresentando através dos exageros do ciúme, da raiva, do ódio, da posse. Então, assim, existe muito a obsessão de encarnado para encarnado, que é aquele ciúme. A gente não precisa citar só o fato de marido e mulher, não. A gente pode citar o fato de pais e filhos, aquele ciúme do tio que tem do filho, né, de família, amigos, né, que não aceita que tu tem um outro amigo e daí já fica com raiva, com ódio. Não, tu não pode, porque tu é minha amiga e porque tu tá falando com aquela, né? É uma obsessão de encarnado para encarnado, que tem muito.
E essa, às vezes a gente acaba nem percebendo, porque assim, a gente sempre é o que nós seres encarnados fizemos sempre, a culpa é sempre dos espíritos, né? Então é mais fácil eu culpar um obsessor desencarnado do que um encarnado, né? E existe. Desencarnado para desencarnado ocorre também entre desencarnados. É muito comum em caso de perseguição espirituais de algozes, que lhe fizeram mal enquanto ambos estavam encarnados, e que de consume paixões inferiores em relação ao outro, ou seja, eu morri, mas o meu algoz continua, e eu ali, né, só esperando. Enquanto ele está vivo, é de desencarnado para encarnado, mas quando ele morre, é de desencarnado para desencarnado. Então também existe essa perseguição, né? Não consegue esquecer, aceitar a luz e fazer um tratamento. Não, aquela raiva, ela é tão grande que para ele é como se ele estivesse vivo, né? Esperando aquela pessoa para eles, né, acertarem tudo que tem para fazer, né? De encarnado para desencarnado, gente, isso ocorre bastante também, né? A gente, quando perde nossos entes queridos, que a gente não queria, né? Então fica aquela dor, né? E chama, né? Assim, o luto todos, né, tem a falta, mas sempre lembrar de coisas boas, emanando luz, e não por que Deus levou, por que foi, por que isso aconteceu, por quê? Porque sempre cobrando isso, porque o que acontece? Do encarnado para desencarnado acontece quando, aqui ele vai explicar, né? Quando um encarnado assedia um espírito desencarnado, como pode ocorrer quando perdemos um ente querido, quando não deixamos ir e com pensamentos e sentimentos de baixa vibração prejudicamos a sua passagem e sua evolução. Ocorre também quando vemos um ente que achamos que é um santo e o solicitamos a sua presença constantemente, né? Isso pode acontecer também. Então, assim, exemplos que eu também passei na minha casa de espiritual bem grande, bem uns 2 anos atrás, e eu tive a infeliz ideia de me ajoelhar e chamar meu pai para me auxiliar nesse momento. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, né, gente? Fui chamar um desencarnado que não tinha morrido há pouco tempo, que ainda estava em tratamento e que com certeza veio ajudar a filha chamando, né? E eu acabei fazendo mal tanto para ele quanto para mim. Então, assim, nunca chamar um ente querido para auxiliar. Peça a proteção do teu anjo da guarda, peça a proteção dos teus guias, pede para Deus te auxiliar, fala com Jesus, mas nunca chamar um ente querido para vir te auxiliar em qualquer coisa, tanto espiritual quanto material, nada, porque ele vem, e se ele ainda não tiver bem, né, ter passado pelo hospital, se ter se tratado, ele vai vir e isso não vai ajudar ele, até porque eles se conectam com a gente. Então toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, eles sentem do outro lado. E isso também não deixa com que eles se libertem, né? De desencarnado para encarnado, que é o que todo mundo acha que era o único que ocorria, né? Ocorre quando o desencarnado busca influenciar o encarnado. Um exemplo disso são as obsessões simples, né? E as subjugações. É natural que muitos espíritas só conheçam esse tipo de obsessão, mas isso ocorre quando somos invaginantes para nos deixar envolver pelos próprios vícios, ou quando fazemos mal a alguma pessoa que agora se encontra no plano espiritual com raiva de nós, né? Então, assim, tudo a gente permite, tudo. Então, assim, se eu mudar um pouquinho a minha vibração, ele até pode estar ali, mas ele não vai conseguir atingir, né? E eles vendo a nossa mudança, o nosso interno, que a gente realmente mudou, às vezes faz com que eles, poxa, ele mudou, ele não é mais como ele era quando ele estava naquela vida comigo,
né? E às vezes vai fazer com que ele também queira buscar esse conhecimento, que ele aceite ajuda, que a espiritualidade auxilie ele para depois ele reencarnar de novo. Então, assim, tudo a gente permite. Existe a obsessão recíproca, tá? Só vou falar elas, porque senão eu não vou conseguir ir pra frente. E a auto-obsessão. Essa é muito legal falar, porque a auto-obsessão a gente faz. A gente se auto-sabota. A gente é nosso obsessor, né? Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não sou capaz. É uma auto-obsessão, eu estou me auto-sabotando, eu não acho, eu não tô achando capaz de nada. Eu deixo aquela tristeza, eu deixo aquela depressão entrar em mim e eu vou me auto-sabotando. Eu faço a minha auto-obsessão, então ela existe também, a auto-obsessão, tá? Na visão de Emmanuel e Sheila, apresentada nas obras psicografadas por Chico Xavier, as possíveis causas de obsessão são a cabeça e a mão desocupada, né? Porque se a gente está trabalhando, se a gente está fazendo alguma coisa, a cabeça não está desocupada, a gente não vai dar permissão, né? A palavra irreverente, a boca maledicente, a conversa inútil e fútil, prolongada, né? Porque às vezes acontece, né, gente? A gente fala alguma coisa assim, mas aquela coisa prolongada, tipo, passou, falei, depois eu vou lá e repetir, depois eu fui lá e fui indo em vários, né? Aquela coisa que se prolongou. A atitude hipócrita, o gesto impaciente, a inclinação pessimista, a conduta agressiva, o apego demasiado às coisas e pessoas, o comodismo exagerado, a solidariedade ausente, tomar os outros por ingrato ou maus, considerar nosso trabalho excessivo, o desejo de apreço e reconhecimento, o impulso de exigir dos outros mais do que de nós mesmos, fugir para o álcool ou para drogas. E esses são das possíveis causas que pode ocorrer a obsessão. E Grazi, qual é o tratamento para isso? O que eu faço para eu não deixar ser obsediada? Primeiramente, aprender a identificar, né, esses estímulos, aprender a identificar essas energias, esse tipo de energia, de onde que está vindo de mim, está vindo de externo, o que está acontecendo, raciocinar um pouquinho mais, parar, pensar antes de falar, porque geralmente a gente vai no impulso e a gente fala e depois pensa, e sempre tem que ser ao contrário, pensar e depois falar. Mas o maior tratamento seria a mudança de pensamento, instruir-se, conhecer o inimigo. E claro que os tratamentos espirituais fazem parte de um contexto, né? De tudo. Eu tenho que me mudar, eu tenho que estudar, mas tem os tratamentos sim que também vão auxiliar, que tudo é um conjunto, né? Não adianta só eu vim fazer os tratamentos, mas eu não estudar, eu não me melhorar, né? Não adianta eu tentar melhorar, mas também não abrir a minha cabeça para coisas novas, para me instruir, né? Então, assim, o que eu digo para vocês? Reflitam sobre como permitimos todos esses acontecimentos em nossas vidas, pois sem nossa permissão, nossos amigos espirituais nada pode. Então, assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, a partir do momento que a gente identificar e que a gente não permitir, que a gente nos instruir, né, que a gente estudar e nos melhorar, a gente vai ver que não vai ser tão fácil um obsessor chegar na gente, tanto encarnado como desencarnado, né? Porque os encarnados a gente também permite. Se a gente não permitir, se a gente dá um basta ali, a gente permite, a gente é conivente com o que está acontecendo, então tudo a gente está permitindo. Então é isso, ele é um tema assim bem polêmico, bem extenso, eu tinha mais várias coisas para falarem, mas eu já estou vendo duas pessoas assim me olhando assim, né? Deu ali, né? Então... Mas assim, é um tema que a gente vai falar no livro dos médiuns, tá?
que a gente tem esse estudo na segunda-feira, logo a gente vai estar entrando nos tipos de obsessão ali no livro dos médicos, então vai esclarecer um pouco. Eu realmente resolvi falar um pouco sobre esse tema para a gente se policiar mais e ver no nosso dia a dia da onde está surgindo essas raivas momentâneas, né? Esses impulsos que nos levam, né, ao céu e, né, e vai, né? Então, assim, é para a gente estar observando realmente e lembrando de que os obsessores, eles também são nossos professores, né? Porque eles estão ali para nos ensinar, pela dor, mas estão ali para ensinar, já que a gente não vai pelo amor, né? Então, assim, a gente vai fazer uma oração para finalizar, daí depois as pessoas que têm passe de tratamento pode acompanhar ali na sala, que eles vão chamando, e quem não tem passe, aí depois pode estar vindo aqui na frente nas cadeiras que a gente vai estar fazendo os passes. Lembrando que a gente sempre pede para passar na conversa fraterna, para saber quais os tratamentos, tudo que cada um precisa e fazer, junto com o estudo, com as palestras, a gente conseguir compreender e nos melhorar cada dia mais, né? Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa Irmãos de Luz, abençoai todos os lares que à nossa volta estão, distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feita em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus, iluminai a casa Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que ali estão, a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.